Dados antropométricos. Dentro do exame físico geral, os dados antropométricos também são muito importantes. O primeiro dado importante é o índice de massa corporal, que é peso por altura ao quadrado. Nós temos aqui, se tiver abaixo de 18,5, o paciente é considerado magro ou com baixo peso. Entre 18,5 e 24,9 é normal ou eutrófico. Entre 25 e 29,5 tem sobrepeso. Entre 30 e 34,9 seria uma obesidade grau 1. 35 a 35,9 é obesidade grau 2. E maior ou igual a 40 seria obesidade mórbida ou grau 3. Em pacientes idosos, só lembrar que esse índice é normalmente pelo excesso de massa mais gorda e menos massa magra. O normal para os idosos pode estar entre 22 e 27. Né? Então não espere que um idoso, você não queira colocar ele com índice de massa corpórea comum, uma pessoa adulta. Os asiáticos também têm um índice de massa menor, entre 18,5 a 22,9, considerado normal em asiáticos. Essas são as coisas importantes nessa parte. Assim, na circunferência, outro dado antropométrico, a circunferência abdominal, cada vez está se usando mais como um dado isolado para verificar risco cardiovascular, sendo que em homens, se esse valor estiver abaixo de 94, é considerado como normal, como baixo risco, e em mulheres abaixo de 80. Se o homem tiver entre 94 e 101, nós consideraríamos esse risco aumentado nesse paciente cardiovascular, ou seja, de eventos tanto cardiovasculares quanto cerebrovasculares também. Já a mulher entre 80 e 87 é considerado risco aumentado. E risco muito aumentado em homens vai ficar acima de 102 ou mais, né? 102 ou mais, maior ou igual, e em mulheres maior ou igual a 88. Né? E aqui temos uma tabela que junta as duas coisas, né? Junta a circunferência, né? Como vocês veem aqui em cima, em homens e mulheres, homens e mulheres aqui, desculpem. Então até abaixo de 102 e até abaixo de 88, né? Dependendo da massa corporal do paciente, você vai cruzando e vai vendo onde se classifica esse paciente. Então, homens e mulheres com estes índices de circunferência abdominal, se tiverem sobrepeso, risco aumentado. Se forem obesos, já é elevado, se a obesidade for grau 1. Grau 2 é muito alto o risco cardiovascular e assim por diante, extremamente alto se for obesidade mórbida com esta circunferência abdominal. Circunferências abdominal maiores, vocês podem perceber, ele já é alto risco de cara, né? Se tiver sobrepeso. E se for obeso, cada vez vai aumentando mais o risco até extremamente alto. Né? Muito bem. Agora temos aqui a parte de nutrição. O que é importante saber da parte de nutrição? Nutrição nós temos que avaliar para saber o estado nutricional, se ele está ingerindo bem. Pacientes geralmente internam, por exemplo, no hospital, eles já acabam não ingerindo adequadamente, já tem um potencial de desnutrição, por exemplo, ou por qualquer doença, né, que eles tenham mesmo em casa, né. Eles também, você vai avaliar através do grau de emagrecimento, se ele tem história de perda, né, diarreias, se ele tem infecções, tudo isso pode favorecer a infecção. O peso, você vai avaliar as circunferências, nesse caso tricipital e circunferência bicipital. Na verdade, circunferência bicipital e prega tricipital, né? A prega tricipital. A pele, como é que está, se está áspera, enfim, depois vamos ver aqui a língua e os fâneros, né? Ou seja, anexos, fâneros, né? Unhas, cabelos. Então, em pacientes com desnutrição, você vai ter língua despapilada, tem descamações cutâneas, tem perda de peso, o índice de massa corpórea é baixo, tem quilite angular, pode ter, não é que vai ter, mas pode ter, língua despapilada, né? Edema, a língua despapilada já está repetido aqui, né? Edema, prega tricipital e circunferência bicipital diminuídas, né? Equimoses, unhas e pelos quebradiços, né? Então aqui você vai ter alguns sinais, né? Por exemplo, esse paciente aqui com também
um faces hipocrático, por exemplo, emagrecido, dá para perceber que ela está magra, né, a paciente. Dá para perceber até os músculos do pescoço bem salientes, né. Nós temos aqui pacientes com caquexia, por exemplo, que tem esse aspecto, né. Você veja a clavícula, dá para ver, né, os músculos, o tórax, inclusive as costelas, dá para ver nesse paciente, né. Veja o trofismo, você perdeu o trofismo muscular aqui, a massa muscular deve ter baixado bastante, né. Nós temos pacientes também com cabelos assim ralos, né, quebradiços. Temos queilite angular, que são essas aberturas aqui nos cantos da boca, né. Esses são os sinais de desnutrição. Nós temos ainda o marasmo, que é um paciente geralmente criança, de baixo peso, magro, né, não tem edema, é só magro, lembra muito aqueles desnutridos da Etiópia, e tem uma desnutrição proteico-calórica, ou seja, perde tanto proteína, não ingere adequadamente, como calorias, diferente do paciente Korsakoff. O paciente com desnutrição do tipo Korsakoff é um paciente que tem edema, tem ascite, geralmente, ele tem baixo peso, mas ele talha demasiado, porque a perda é mais proteica, mas ele ingere calorias. Em alcoólatras você também vê muito isso, né? O paciente se alimenta de álcool, que são calorias, mas não come calorias vazias, até chamado, mas não come adequadamente comida, né? Assim, com proteínas, com vitaminas, etc. Nós temos também aqui outra coisa importante no exame físico geral, é a hidratação, né? A hidratação do paciente. A hidratação, você também vai observar nesse paciente o grau de sede, o peso, a diurese, se está adequada. Você vai observar as jugulares nesse paciente, a pressão arterial, principalmente deitado e sentado, o pulso, a pele do paciente se cura, na pele principalmente, os olhos e as mucosas. E o que nós temos nesses pacientes aqui normalmente? Nós temos aqui, por exemplo, nos desidratados, você vai ter a história da perda, o excesso de sede, a diurese está diminuída, a pele, você vai ter um turgor de pele diminuído. O turgor de pele diminuído é aquele que você tem tipo massa de pastel, pele em massa de pastel, que você puxa a pele e o paciente fica com uma marca, né? Normalmente você em idosos testa na testa, porque idoso geralmente tem já a pele mais em massa de pastel, normalmente mesmo está sendo desidratado, né, nas mãos, mas na testa não, que tem pouca gordura. Ele também tem aumento da elasticidade da pele, que se você consegue puxar bastante essa pele, né, isso é desidratado, e áspera ainda por cima. As mucosas podem estar secas, o pulso rápido e filiforme. As jugulares não ficam visíveis, né, porque o paciente está desidratado. Também a pressão venosa jugular é difícil de avaliar, normalmente está baixa. Tem hipotensão postural, então você muda de posição o paciente, ele vai ter uma queda de pressão arterial. Entre estar deitado, quando adota a posição sentado, cai a pressão e às vezes fica tonto o paciente, né? E se você botar em pé, mais ainda, então uma hipotensão postural, que é definida por uma queda da pressão sistólica mais do que 20 milímetros de mercúrio, ou diastólica mais do que 10. A enoftalmia, que seria olhos para dentro, né? Também podem ocorrer em pacientes desidratados, e a língua, né, como vocês veem aqui, uma língua seca, né? A desidratação ainda, esse slide mostra quando você tem uma história de apenas história de perda, mas sem nenhum sinal físico, você estima que ele tenha 10% de perda. Entre 10 a 20% significa que ele tem a história de perda, mas algum sintoma ou sinal clínico. Então ele tem a língua seca, por exemplo, ele tem a jugular, né, a pressão venosa jugular diminuída, ou qualquer outro sinal clínico, você tem 10 a 20%. Entre 20 a 30% você tem a história da perda, também tem sintoma ou sinal clínico, mas muito evidente, né? O paciente está, por exemplo, tem hipotensão postural, ou pelo menos assim, a hipotensão postural não digo, porque depois, quando o paciente tem hipotensão postural, você vai ter que dar uma perda entre 30% a 40%. Então, o paciente com 20% a 30%, ele vai ter assim algum sinal clínico muito evidente. Por exemplo, ele vai ter assim, por exemplo, uma pele muito áspera, o turgor de pele está diminuído, a elasticidade da pele bastante evidente, né? Então é quase
está se encaminhando para uma desidratação um pouco mais severa. E se o paciente está em choque, ou seja, ele está com a história da perda, né, mas tem taxa de enchimento capilar diminuída, na hora que você aperta a unha do paciente, ele demora mais do que 6 segundos para perfundir, ele está com livedo reticular, ele está com oligúria, ele está com a pressão extremamente baixa, mesmo deitado. Então, sinais de hipoperfusão, que também pode se manifestar através de síncopes, alteração da consciência, convulsões, crianças principalmente. Então você vai dar uma perda de mais de 40%. Só para lembrar que a perda, né, para você calcular assim, o líquido extracelular é 20% do peso. Então, um exemplo, 70 quilos, um homem de 70 quilos tem 14 litros. Por quê? Porque 70 vezes 20% tem 14 litros de extracelular. Uma perda de 30%, para você ter uma ideia, são mais ou menos 4,2 litros de perda. Você teria que repor isso, né, ao longo da internação do paciente. Então, principalmente no primeiro dia, você pode repor na forma de soro fisiológico, né, que vai, na verdade, compensar o líquido extracelular. Você vai ter que repor essa quantidade normalmente, né? Muito bem, era isso que nós tínhamos que falar.